Olá, eu sou Paulo Vieira e quero falar nesse vídeo sobre o abuso de poder que o governo do estado do Amazonas vem praticando de forma ilegítima, contrariando a Constituição Federal e desrespeitando a presidência da República. Um governador não pode passar por cima da lei maior do nosso país, que é a Constituição Federal de 1988, nos impondo toques de recolher, fechando todos os estabelecimentos comerciais e ameaçando prender pessoas e retirando até o direito de ir e vir das mesmas. Essas ações, mesmo em um momento difícil na qual estamos passando, só poderiam ser decididas pelo presidente da República e com autorização do Congresso Nacional. Na internet, muito se fala sobre o estado de defesa e o estado de sítio, que são mecanismos constitucionais que permitem que os direitos fundamentais sejam desrespeitados momentaneamente por situações como guerras, catástrofes naturais ou distúrbios contra o próprio governo. Então, por favor, assista até o fim. Você precisa aprender a conhecer seus direitos para que possamos lutar contra esse governo opressor que tenta desestabilizar o estado do Amazonas e se uniu a outros governadores contra a presidência da República. Eu irei fazer 2 vídeos para que não fique muito longo e te peço que possa seguir minha página no Facebook, @paulovieira2020, para que tenham acesso ao segundo vídeo. Nesse primeiro vídeo, irei falar sobre o estado de defesa. E no segundo vídeo, que logo irei postar em minha página, irei explicar como funciona o estado de sítio, ambos restritos ao presidente da República. Então vamos ao estado de defesa, que está previsto no artigo 136 da Constituição Federal de 1988 e busca preservar ou prontamente restabelecer a ordem pública ou a paz social. E nesse sentido, a Constituição prevê 2 hipóteses de ameaça que possibilitam o acionamento desse mecanismo constitucional. E a primeira é grave e eminente instabilidade institucional. Segundo, calamidades de grandes proporções na natureza. Esse instrumento pode ser acionado em caso de rebeliões populares ou em que um desastre natural de grandes proporções que chegue a ameaçar a ordem pública ou a paz social. Para que haja sua aplicação, é preciso estipular prazos e procedimentos. Quanto aos prazos, o estado de defesa tem um prazo máximo de 30 dias, prorrogável uma única vez por igual período, desde que persista a situação que o motivou. E no que se refere aos procedimentos, o estado de defesa é de competência do presidente da República, que o aciona mediante um decreto presidencial. Ou seja, apenas o presidente possui essa prerrogativa e não governadores. Esse decreto deve obrigatoriamente prever um prazo de duração, uma área de abrangência, que seja obrigatoriamente um local restrito e determinado, e medidas coercitivas adotadas. Uma vez emitido o decreto presidencial, o presidente deve enviar o ato juntamente com suas justificativas ao Congresso Nacional no prazo de 24 horas. Caso o Congresso esteja em recesso, será convocado em um prazo de até 5 dias, tendo um prazo de 10 dias para analisar a decisão presidencial. Dessa forma, restam 2 possibilidades. Se o Congresso rejeitar a decisão, o estado de defesa será imediatamente interrompido. Caso aprove, por maioria absoluta, deverá permanecer em funcionamento até que se encerre o estado de exceção. Com o decreto, existirão medidas coercitivas que poderão ser aplicadas no estado de defesa em desfavor ao cidadão. E o Estado fica autorizado a adotar medidas relativamente violentas que, em situações de normalidade, violariam os direitos do cidadão. As medidas adotadas devem ser necessárias para resolver aquela situação específica e estão expressamente previstas na Constituição. E o presidente não pode adotar qualquer medida que não esteja prevista no artigo 136 ou que não seja necessária para solucionar a situação de crise. Assim, o decreto presidencial pode prever a aplicação de uma ou mais medidas coercitivas que podem ser restrição aos direitos de reunião, mesmo que ocorridas no seio de associações legítimas, restrições ao sigilo de correspondência, restrições ao sigilo de comunicação telegráfica ou telefônica,
ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos na hipótese de calamidade pública e, nesse caso, a União deverá responder pelos danos e custos decorrentes. E a critério de exemplo, durante a vigência do estado de defesa, por uma rebelião que represente grave e eminente instabilidade institucional, o governo poderá violar a correspondência de indivíduos que, justificadamente, representem ameaça à ordem pública ou à paz social. Ademais, é prevista uma exceção ao artigo 5º, inciso 61 da Constituição Federal, que prevê que, em regra, ninguém pode ser preso, exceto em flagrante delito ou por ordem judicial. No período de estado de defesa, havendo crime contra o Estado, a prisão poderá ser determinada pelo executor da medida, ou seja, o presidente da República, desde que informada a autoridade judicial competente para ratificação, sendo proibida a incomunicabilidade do preso. Então, meus amigos, a postura de nossos governadores está correta? Eu tenho certeza que você irá concordar que não. Estamos acompanhando tudo e podemos ver que estão falsificando até laudos médicos para atestar mortes pelo coronavírus e ninguém faz nada. O governo do estado age como se tivesse bola de cristal e cria ainda mais pânico nas pessoas. E até quando vamos aceitar tudo isso? Pessoas estão perdendo seus empregos, ficando sem alimentos em suas casas e o caos será ainda maior. A saúde no Amazonas está sendo saqueada há meses e agora estamos acompanhando o governador do estado se aproveitando de uma doença que está matando pessoas em todo o mundo para fazer política e encobrir seus gastos indevidos e desnecessários. É hora de dizer basta. Se você concorda comigo, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis e ajude com que todos saibam que estamos quase vivendo em um estado de comunismo no Amazonas. Eu sou Paulo Vieira e desejo a todos vocês que Cristo possa nos salvar das mãos desses saqueadores de cofres públicos. E não esqueça de seguir a página e em breve a segunda parte do vídeo estará publicada. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.